A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes, bem-vindos à Vida Continua. Vamos falar hoje sobre os nossos medos, sobre as nossas fobias. E vamos, de certa forma, falar no sentido em que, de que forma podemos vencer estes mesmos medos e estas nossas fobias, que são coisas diferentes. Uma citação que diz o seguinte: classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura por se alojar na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Segundo um dicionário de léxico comum, por definição, medo é o sentimento de inquietação, de apreensão, em face de um perigo real ou imaginário. A palavra medo relaciona-se também com receio, com temor, horror, pavor, pânico. A propósito, vejamos como se expressou sobre o medo este filósofo inglês Thomas Hobbes, um inglês muito discutido nos meios da psicanálise. Ele expressou-se da seguinte forma, dizendo que o medo é um sentimento que nos inspira a possibilidade real de sermos afetados por um mal real, por um mal que conhecemos pela experiência. Nós que seguimos a doutrina espírita sabemos que, além dos males ditos reais, visíveis, tangíveis, existem os também reais, mas invisíveis, intangíveis, do que nos dá conta os processos da obsessão. De início, se analisarmos desde quando o homem tem medo, certamente chegaríamos à idade da pedra lascada, com os nossos antepassados a refugiarem-se nos fundos das cavernas ante os grandes perigos dos raios, dos trovões, dos furacões, dos vulcões, dos terremotos, dos marmotos e dos eclipses cósmicos e por aí fora. Tais acontecimentos, hoje bem explicados, antes eram tidos como sobrenaturais e determinados por deuses terríveis, deuses vingativos. Holocaustos, ofrendas e promessas começaram ali e, pelo jeito, ainda não aplacaram a cólera daqueles deuses, porque vemos hoje ainda em dia que se continuam nas promessas, como se Deus fosse um negociador. Vamos então falar de algumas espécies de medo. Temos assim os medos naturais, que são aqueles medos com os quais praticamente todos nascemos, todos trazemos, que é o medo do fogo, dos grandes ruídos, dos desequilíbrios, dos mortos, por exemplo, dos desconhecidos, tudo o que é desconhecido. Dizer que todos nascem com medo da morte ou dos mortos remete aos ocidentais que, à infância, quando ainda sem despertar de todo a razão, veem os familiares com grandes sofrimentos, por exemplo, nos velórios, nos funerais de parentes ou amigos, e com isso inculcando ou instalando no subconsciente infantil que a morte é algo terrível. Muitos até aconselham a muitas crianças a não irem aos velórios, por isso e por aquilo. Enfim, nós sabemos que a morte é o de que mais natural existe. Os chamados, aqui agora, medos amigos, se é que podemos assim dizer, são aqueles ditados pela prudência e, basicamente, são através deles que os seres vivos mantêm a sua integridade. Por exemplo, no caso do vegetal, o vegetal procura a luz e a água que, de forma indireta, está a evitar a sombra e a seca. O animal, por exemplo, foge de um predador ou do combate
no qual ele sinta que está em desvantagem. E não o faz por cobardia, faz sim para continuar a viver. O homem, numa gradação que vai até o infinito, visto que a inteligência abre um leque de infinitas hastes de opções, sempre evitará a ação de consequências prejudiciais. Por exemplo, quando estiver a conduzir, não ultrapassar em cima da curva, não brincar à beira de um precipício, não acender um fósforo próximo a combustíveis e por aí fora. Nós afirmamos de forma enfática que esses não são medos, senão sim frutos da prudência ditada pelo abençoado instinto de conservação que todos nós possuímos, engendrado por Deus e que nasce com todas as criaturas. Aqui agora temos um outro tipo de medos, que são os chamados medos inimigos. São aqueles que causam prejuízos ao ser humano, não por alguma ação, mas justamente ao contrário, pela inação. Por exemplo, o medo de mudanças. Este medo de mudanças é um arqui-inimigo de toda a humanidade. Por exemplo, que acontece num ambiente de trabalho, por exemplo, no local onde nós habitamos, por exemplo, o medo de mudar de lugar, o medo de mudar de companheiros, de colegas, de objetos, de móveis e por aí fora. Medo também de enfrentar desafios da vida, tais como assumir responsabilidades, sejam elas familiares, profissionais ou sociais. Esses são os nossos inimigos em termos de medos, que nos levam à inação. E aqui temos também uma espécie de medos irracionais, que são aqueles sentimentos que bloqueiam o raciocínio e se edificam sobre bases que contrariam o bom senso, como, por exemplo, o medo de ir ao dentista. Vocês repararem bem, o que se costuma dizer não é ter medo de ser submetido a um tratamento odontológico, e sim medo de ir ao dentista. Ora, se um pai ou um educador contar para os seus filhos, desde a sua infância, que antigamente eram necessárias 6 pessoas para aguentar um paciente para lhe extrair um dente, por causa das dores, é claro que este filho, durante grande parte da sua vida, irá tentar evitar a ida ao dentista, portanto, por causa deste trauma que lhe foi passado. Existem então os medos reais. E esses medos reais situam-se entre as inquietações que se seguem após traumas, como por exemplo, após um assalto. Quando alguém é assaltado, começa a ter medo até de sair de casa e até tem quase tendência para se enclausurar. Não é? O medo de falar em público. Muita gente tem medo de falar em público, com medo de ser ridicularizado. Esse é outro grande medo. Mas, em relação a este medo, e se alguém gostar de falar em público, em relação a este medo é ultrapassável. Como, por exemplo, começando a treinar. A treinar, nem que seja primeiro no duche, a falar sozinho, ou em frente a um espelho, depois a falar por um irmão, convidar um irmão, um familiar para o ouvir. E vai ver que aos poucos irá começar a dominar essa técnica, não sendo necessário criar expectativas muito altas para ser um excelente orador, não. Mas falar, não ter medo de se expressar com clareza diante de pessoas. Existem os medos reais, aqueles medos de contrair uma infecção. Portanto, e aqui leva as pessoas a terem mais higiene pessoal, lavar mais as mãos. Existe também aqueles medos, o medo de andar de avião. De facto, os desastres aéreos ocorrem, mas vamos vendo que o avião é um meio de transporte cada vez mais seguro. E agora temos aqui os medos imaginários. São aqueles que são
falsos sentimentos, pois ainda não aconteceram, mas já habitam na nossa mente como se fossem reais. Aqui entre nós, o medo imaginário, isto é, o temor de algo que ainda não aconteceu, este é o mais prejudicial dos medos, pois vai-nos causar ansiedades e vai levar a que nós paralisemos. O amanhã ainda não aconteceu. E muitas vezes as nossas preocupações, ou estarmos previamente ocupados com algo que ainda não aconteceu, muitas vezes vamos a ver que aquilo que nós tínhamos receio nem sequer vai acontecer da forma como nós estávamos a pensar. Portanto, vamos nos habituar a cada vez mais, vamos treinar cada vez mais a viver o momento presente. Nós temos um dos medos imaginários, isto acontece muito com os estudantes, com aqueles alunos que vão muitas vezes pela primeira vez à escola, ou aqueles jovens que são ou muito magrinhos, ou de pouca estatura, ou que usam óculos, ou são obesos. Portanto, aqui existe já em estado latente o receio de não ser aceite. E com isso evita se inserir no grupo onde deveria se inserir. Um jovem que sofre de forma antecipada a angústia de não arranjar namorada e por aí fora. Aqui temos também o síndrome do pânico. Portanto, a expressão originária de Pan, deus grego, que era um tocador de flauta que aterrorizava os camponeses com os seus chifres e pés de equinos. Os pacientes que apresentam esta síndrome sofrem de forma intensa, com graves sintomas que vão da angústia a palpitações, a tremores, a falta de ar, náuseas, medo da loucura e medo extremo com sensação de morte. E agora entramos no aspecto das fobias. A fobia, caros amigos e ouvintes, é acompanhada de um medo exagerado e persistente, se pode considerar mórbido, que não tem limites em relação às causas que o produzem. Ou seja, o fóbico sofre de forma terrível. E o exército de medos nesse patamar é quase ilimitado. Através da psicanálise, temos que a maioria das fobias, em verdade, mascaram um perigo simbólico cujo objeto exato se esconde nas fímbrias do subconsciente, muitas vezes como defesa subjetiva, derivando um facto real para um perigo imaginário. Como, por exemplo, podemos citar o caso de Hans, uma criança que foi analisada por Freud e que tinha pavor de cavalos aos quais, de forma paradoxal, admirava. Tinha medo e, ao mesmo tempo, os admirava. Nas suas pesquisas, este mestre austríaco percebeu que, para Hans, o cavalo, aqui simbolizando animal forte, era uma representação simbólica do pai que o vivia ameaçando de castração. Agora, vamos citar aqui algumas fobias. Nós temos aquela que é comum a muita gente, que não se quer meter num elevador, ou então se lhe é solicitado fazer uma ressonância magnética, um ataque, por exemplo, quase que inventa uma multidão de desculpas para não fazer. No caso do elevador, prefere ir pelas escadas e por aí fora. Estamos a falar da claustrofobia. Portanto, que é o medo de lugares fechados, não é? Segundo Carl Gustav Jung, este psiquiatra suíço, este medo está relacionado ao nascimento. O ser precisa deixar o conforto, portanto, quando estava no ventre materno, precisa deixar o conforto e atravessar um túnel estreito rumo ao desconhecido.
Esta claustrofobia também se manifesta junto a multidões. Temos outro tipo de fobia, que é a nosofobia, que é o medo de adoecer, o que leva o fóbico a julgar-se doente. Começa pelo medo de se infectar por micróbios e por isso, até quando cumprimenta alguém, lava logo as mãos. Esta fobia conduz de forma rápida a esta conhecida hipocondria. Temos outra fobia, que é a agorafobia, que é o medo de espaços abertos e amplos. Portanto, é uma espécie de medo de se deslocar sem ajuda. Temos outra fobia, que é a altofobia, que é o medo das alturas, naquela que temos muitas vertigens mesmo. Só vi um filme de alguém no parapeito de um arranha-céus e a câmara volta para baixo para o caminho e vê-se os carrinhos lá em baixo muito pequenos. Isto até causa vertigens só de falar. Temos também outra fobia, que é a antropofobia, que é o medo de enfrentar a sociedade, levando o indivíduo por vezes a profundas solidões. Temos a gerontofobia, que é o medo de envelhecer, e até mesmo não só de envelhecer, mas também medo de conviver com pessoas mais idosas. Temos a necrofobia, que é o medo da morte e o medo dos mortos. E a obesofobia, que é o medo de engordar. Portanto, isto é uma fobia muito cultivada pelas jovens. E isto muitas vezes, de forma inconsciente, leva à anorexia, esta perda do apetite, que é uma porta aberta a um compromisso grave do sistema orgânico de defesa autoimune. Temos também esta fobia, que é a talassofobia, que é o medo das águas, dos rios, etc. Caros amigos ouvintes, todos nós, sem exceção, possuímos medos. Todos nós. E até alguns são saudáveis. Aquele que diz que não tem medo nenhum é uma espécie de suicida. É um destemido. O que convém aqui é termos um medo na dose certa e sabermos gerir esse medo. É o que se chama de coragem. Coragem é muito mais saudável do que o destemor, que é a ausência total de medo, que leva as pessoas a fazerem loucuras, como se atirarem, por exemplo, aqui na nossa terra, para a cabeça de um touro, assim, sem pensarem. Aliás, pensamos sempre, mas sem refletirem. Todos nós temos medos. E disso, de alguma forma, resultam sempre grandes ou pequenos desconfortos. Assim, impõe-se que idealizemos uma gestão dos nossos medos. Dizemos gestão ou administração, pois extingui-los na sua totalidade é impossível. Em primeiro lugar, caros amigos ouvintes, nada melhor do que identificar e classificar o medo que nós temos. Parar um pouco para pensar. Eu tenho medo de quê? Identificar. Isso é uma autoanálise que cada um terá que fazer. E uma vez identificados e classificados os nossos medos, o trabalho agora é realizar uma espécie de mapeamento da sua causa. Da sua causa. Para começar, devemos ter como certeza de que a humanidade sempre se defrontou com o medo e poucos não foram os homens que se dedicaram a explicá-lo, primeiro para poder entendê-lo, para em seguida eliminá-lo. Antes de entrarmos na visão espírita desta questão do medo e das fobias, nós temos que ter como ajuda, que é muito bom para a autolibertação destes nossos medos, temos que nos apegar cada vez mais à fé, que é esta certeza, não a crença em algo que não sabemos explicar, mas a certeza,
em algo, e isso faz-se através do estudo, nos apegarmos cada vez mais à prece, à oração, ao nosso anjo da guarda, a Jesus ou a Deus, a prece perante um medo que nos limita, que nos castra. No seio familiar, ouvindo a experiência dos mais velhos, que também têm os seus medos, pedir-lhes conselhos, pedir conselho, por exemplo, no caso daqui da nossa ilha, na Associação Cultural Espírita de Xeirense, dialogando com alguém que lá está para ajudar, encaminhar. Mas antes então de entrarmos mais na vertente da doutrina espírita, e no fim gostaria de vos falar, não hoje, porque o tempo já vai longo, mas no próximo sábado, de vos falar num caso verídico no qual foi necessária a regressão de memória para se ver a causa de uma grande fobia que uma pessoa tinha, e dessa fobia falaremos no próximo sábado. Vou-vos então deixar uma mensagem do livro Vida Feliz, e ficamos hoje aqui nesta primeira parte sobre como enfrentar os nossos medos, e vou-vos deixar então aqui uma pequena mensagem que diz assim: cuidado com as fantasias morais negativas que afetam as áreas do sexo e da emoção que se perverte. Elas se enraizam nas telas mentais e criam dependências aflitivas que se convertem em tormentos e desequilíbrios. O que cultives pela imaginação pode tornar-se anjo de auxílio, se nobre, ou fantasma, quando vulgar. Há condutas morais graves no campo físico sob o açudar de paixões mentais alucinantes. Pensa e age com harmonia. Cultiva as ideias edificantes e te sentirás ditoso. Então, caros amigos e ouvintes, hoje ficamos por aqui nesta questão do ultrapassarmos os nossos medos e fobias. Então, para o sábado que vem, iremos continuar agora já sob a visão da doutrina espírita e falando-vos no fim, em conclusão, de um caso real, de uma regressão de memória para se ver a causa de uma fobia que limitava em muito a ação, a vida de um irmão nosso. Então, marcamos encontro para o próximo sábado. Até lá, não se esqueçam de dar o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.